Olá, meus irmãos. Essa é a minha primeira gravação para os membros da Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís. Eu devo confessar que não estou muito à vontade para fazer essa gravação. Eu desejo profundo para poder estar com cada um de vocês, dar aquele generoso e forte abraço com o qual eu me habituei nesses últimos 40 anos da minha vida, em que posso talvez contar nos dedos de uma das mãos as vezes que faltei um domingo na igreja congregando com o povo do Senhor. Essa é uma situação transitória, sazonal, isso vai passar, mas eu não posso deixar de confessar que na segunda-feira eu tive uma tarde difícil. Me senti um tanto quanto deprimido. Coloquei meu tênis, fui para a rua caminhar e orar e voltei encorajado com o momento. Vivemos um momento muito sério que requer de nós reflexão e, ao mesmo tempo, maturidade para percebermos que vivemos um momento diferente na história da igreja. A igreja já viveu outras epidemias, outras circunstâncias adversas, mas eu nunca vivi. Eu li tudo isso nos livros. Eu li sobre a peste negra na Europa de Martinho Lutero e de Calvino. Eu li sobre a gripe espanhola no século XIX, o quanto ela foi devastadora na Europa e também por todo o mundo. Mas eu nunca havia vivido uma experiência como essa. Para mim está sendo muito difícil, porque no coração da fé cristã está o congregar. O congregar, o estar junto, nós fomos batizados no corpo, é cristianismo. Quando a gente grava um vídeo como esse, eu não estou tentando substituir o congregar. O congregar é uma graça insubstituível. Como dizia Bonhoeffer, o congregar é uma graça. E essa graça não pode ser substituída pela tela de um celular, de um computador ou mesmo de um televisor. Hoje seria dia do nosso culto de oração. E como nós precisamos orar. Precisamos orar pelas equipes médicas que estão à frente nos hospitais e estão socorrendo diversas pessoas enfermas e que estão chegando já com insuficiência respiratória nos diversos prontos-socorros dos mais variados hospitais da cidade do Rio de Janeiro. Devemos orar pela população que fica um tanto quanto esquecida nesse momento, que é a população carcerária, por exemplo. Hoje eu tive que sair de casa por alguns minutos para ir à padaria e cruzei com 2 moradores de rua e pensei, meu Deus, o que há de ser dessa enorme população de gente esquecida? Imaginei as vielas da favela e como pode haver um isolamento social num extrato urbano mas tão opressor, de modo que as pessoas praticamente vivem umas em cima das outras. Meu Deus, que momento difícil. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. Nossa igreja tem sido contactada para o envio de materiais, para facultar o envio das diversas formas de materiais que chegarão às vossas mãos. Portanto, nós somos um povo que temos que agradecer a Deus pelos dons, pelos talentos e pelas habilidades que nós temos entre nós. Todos esses vídeos e áudios que os irmãos receberão é fruto do trabalho de diversos irmãos. Não é só o meu trabalho. Eu estou aparecendo aqui na tela, mas tem muita gente fora desse espectro da tela que você não imagina e que está servindo ao corpo de Cristo. Somos o povo que tem como, eu diria assim, como elemento fundamental a esperança. Não há ninguém que seja mais esperançoso quanto os cristãos. O apóstolo São Pedro, eu quero ler para você esse texto nessa noite de oração, embora eu esteja gravando aqui na minha casa durante a tarde esse vídeo.
mas eu quero ler para você a passagem bíblica de hoje, na qual eu vou me inspirar, você vai se inspirar e nós vamos inspirar uns aos outros, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. Não somos o povo do pessimismo, não somos o povo da tristeza enrustida, nós não somos o povo do riso engolido, nós somos o povo que foi regenerado para uma viva esperança segundo a ressurreição de Jesus Cristo. E essa esperança, meus irmãos, não é mentirosa, não é falsa. Isso não é uma notícia fake, como temos ouvido nos nossos dias. Isso é uma notícia verdadeira. A melhor de todas as notícias, a boa notícia, a notícia do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos reuniríamos nessa quarta-feira na igreja para orar. Vamos orar. Vamos orar pelos esquecidos, vamos orar pelos médicos, vamos orar pelas famílias. Esse momento é um momento muito importante para as famílias. É um momento de resgate do sacerdócio masculino. Você que é pai, você que é marido, você que está me ouvindo nesse momento, meu querido irmão, é tempo de você reunir sua família, abrir a Bíblia, falar da palavra de Deus. É tempo de você louvar a Deus, é tempo de vocês cantarem, é tempo de vocês viverem a vida comum do lar, como ensina a palavra do Senhor, estimulando uns aos outros a terem esperança. Eu adoraria poder estar junto com você. Eu adoraria poder estar em culto público nessa noite, como tem sido a minha experiência nesses últimos 40 anos. Mas aprove a Deus que nós vivêssemos uma situação como essa. E se estamos a viver uma situação como essa, o soberano Deus de toda a terra tem propósitos muito definidos e eu posso ver alguns deles. Eu posso ver os mercadores da terra chorando, como o livro do Apocalipse nos ensina no capítulo 17. A Babilônia pegando fogo e os mercadores lamentando a sua queda. Eu posso ver o mundo econômico se dissolvendo e dinheiro, aquilo que tanto nós valorizamos, significar absolutamente nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Vapor. O capital financeiro é volátil. Não podemos, meus queridos irmãos, colocar o coração nisso. Estou percebendo nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos maus, capazes de chegarmos em diferentes circunstâncias e os profissionais de saúde terem que decidir quem é que vai viver, quem é que vai morrer, porque não tem leito hospitalar para toda a multidão de doentes que hoje vão se acumular e avolumar nos hospitais do Rio de Janeiro. Assim sendo, o que fazer se não procurar ter uma esperança para além daqui, para além desse mundo, para muito além daquilo que a gente possa ver, valorar, tocar e entender como sendo importante? Eu costumo dizer que não tenho sonhos, e essa é uma das razões pelas quais eu não tenho sonho. Porque, de repente, todos os sonhos se resumem a 4 paredes. Você está vivendo dentro de 4 paredes sem poder colocar nenhum desses sonhos para funcionar. Mas você que está me ouvindo nessa noite, você pode ter fé. E a fé é a certeza de que nós estamos nas mãos de Deus. É a certeza de que esse Deus Todo-Poderoso governa, está sentado no trono soberanamente. E não é um vírus que está sentado no trono. Pode crer que esse vírus vai cumprir o seu papel. Ele vai julgar igrejas, ele vai julgar ministérios, ele vai julgar eclesiologias, metodologias, estilos de vida de igreja, estilos de vida cristã. Você não pode ser mais a mesma pessoa se você conseguir, juntamente comigo, ultrapassarmos todas essas barreiras e atravessarmos juntos esse deserto.
Você não pode mais ser aquela pessoa dependente desse mundo material, sonhando com as coisas desta vida, com um novo cenário, querendo tirar férias num novo cenário ou coisa parecida. Sua vida precisa ganhar sentido e significado. E ela ganha sentido e significado quando você lê que Deus nos regenerou para uma viva esperança segundo a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a minha esperança não está aqui, a sua também não deve estar, querido. Você deve agora zelar pelo patrimônio espiritual da sua vida pessoal e familiar. E esse patrimônio espiritual, querido, deve ativar seu coração. Deve comover os seus mais íntimos sentimentos, de modo que a sua paixão possa ser resumida a Cristo Jesus e este crucificado. Eu amo você. E talvez eu não soubesse quanto eu amava você. Mas hoje eu descobri que eu amo tanto, mas tanto, 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 que eu gostaria de sentir saudade do seu abraço, sentir saudade da sua voz, sentir saudade até mesmo dos seus sorrisos, dos momentos de dificuldade que talvez nós já tenhamos vivido juntos. Muita saudade. E assim, meus queridos irmãos, embora sabendo que esse é um momento transitório, eu ainda sinto muito. Mas é bom nós entendermos que para mantermos nossa saúde, precisamos ficar em casa, que os idosos precisam ser cuidados, e eu não estou falando senão da minha própria experiência, porque minha mãe é idosa, minha mãe está passando mal, minha mãe é doente pulmonar, ela é a primeira da fila numa sequência de pessoas que correm um alto risco com a contaminação do coronavírus. E eu ontem tive que falar com a minha mãe via chamada de vídeo pelo celular, porque eu não pude vê-la. Expliquei ao meu irmão que não poderia vê-la. Que tristeza, ver o meu irmão, que eu tanto amo, pela tela de um celular. Que tristeza ver minha mãe na tela de um celular. Meus irmãos, isto é a morte, mas não é o fim. Não é o fim. Entenda, não é o fim. Vire-se para sua família agora e peça que ela tenha atenção. Ouça o que o pastor está dizendo. Ele está dizendo que não é o fim. Não, não é o fim. É o fim de algumas coisas ruins. É o fim de algumas anomalias. É o fim de algumas posturas equivocadas. É o fim de algumas posturas que precisarão ser corrigidas no futuro. Mas não é o fim da sua vida. Jesus é sempre o fim. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é o fim. Mas essa noite para nós é uma noite de oração. E eu gostaria muito que você veiculasse pelo WhatsApp direto na minha conta, mandando uma mensagem diretamente para mim. Todos têm o meu número de telefone, 986781960. Acrescente-me ao número, aos seus contatos e vamos conversar pelo WhatsApp. Nós também estamos preparando com o pastor Wagner que a igreja faça um acompanhamento a todos os seus membros. Portanto, se você conhece algum membro da igreja que não está rolado nesse grupo de WhatsApp da ICNV Vila, eu peço que você tome a liberdade de falar com essa pessoa para que ele mande uma mensagem ou, se quiser, pegue o número de telefone e me envie, que eu acrescento essa pessoa, eu a incluo no grupo em questões de segundos. Assim nós podemos estar mais juntos. Portanto, meu querido irmão, não se esqueça dessa palavra. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Vamos orar? Chegue perto desse instrumento que você está vendo esse vídeo, celular, televisão, computador. Vamos orar juntos. Vamos falar, vamos buscar a Deus juntos. Vamos clamar a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nessa noite de oração, nós levantamos a voz diante de Ti e pedimos, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Levanta a sua mão e toca em nossas vidas.
toca profundamente em nossos corações. Que os nossos corações bem firmados em Ti, Senhor, seja renovado em esperança, para que, ó Deus, ninguém mergulhe na escuridão da tristeza absoluta, na escuridão terrível e sem fim da depressão. Que todos nós, ó Deus e Pai, nos encorajemos mutuamente, para que tenhamos, ó Deus e Pai, um sentimento de fé e de coragem, ó Deus, tomando conta da vida de cada um de nós. Eu levanto a minha voz, ó Deus, em favor dos membros da Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís e, em extensão, a todo o corpo de Cristo espalhado por esta cidade, por essa nação e por esse planeta. A minha oração é para que o Senhor não permita que a fé de ninguém murche por conta dessas circunstâncias adversas que todos nós estamos enfrentando. Nós nos lembramos, ó Deus, da população carcerária, largada, esquecida, ó Deus, dentro das cadeias penitenciárias, casas de custódia, espalhadas por toda essa cidade. Nós levantamos a voz, ó Deus, em favor desses moradores que vivem em comunidades, ó Deus, vivendo numa situação subhumana, esquecida também. Essa população que está esquecida nos morros da cidade e que não poderão, Senhor, meu Deus e meu Pai, não terão como buscar socorro na saúde pública. A minha oração é para que o Senhor seja o socorro dessa gente, para que a mão do Senhor alcance o pobre, o órfão, a viúva, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Oro, ó Deus, pelas famílias aqui representadas, pelas pessoas que estão, ó Deus, acessando esse vídeo nessa noite, para que a mão do Senhor seja sobre eles, para que a mão do Senhor trabalhe em favor deles, para que o Senhor, ó Deus, una famílias nessa noite, que o Senhor use essa circunstância para unir as famílias, para que o sacerdócio masculino do lar seja, Senhor, avivado, para que o culto doméstico saia do discurso para, ó Deus, uma prática evidente no seio da congregação. A minha oração é para que o Senhor avive a igreja, que no meio de toda essa circunstância adversa, o Senhor, ó Deus, ensine os pastores os velhos mecanismos do pastoreamento das ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor exalte as Escrituras Sagradas, ó Deus e Pai, como a única fonte de regra e de prática, e que o Senhor torne esse meu irmão que me ouve do outro lado, Senhor meu Deus, dependente das Escrituras Sagradas, dependente da Bíblia Sagrada, e não de shows, espetáculos, dançarinos, rodopios ou coisas dessa natureza, ó Deus, brincadeiras nas quais muitas igrejas estiveram mergulhadas até o dia de hoje. E com certeza, ó Deus, se chegarem do outro lado e não tiverem aprendido nada, então, meu Deus e meu Pai, só o Senhor poderá lidar com essas vidas. A minha oração é em favor de todo aquele que recebeu o chamado, o sagrado chamado de Cristo, dos eleitos que, ó Deus, foram apontados por Ti antes da fundação do mundo. Que a mão do Senhor seja sobre estes homens, estas mulheres, estas crianças, estes jovens, meus amigos pastores à frente de suas congregações, que o Senhor os socorra, meu Deus e meu Pai, com sabedoria, com graça, ó Deus e Pai, para que nesse momento, através dos meios que forem, Senhor meu Deus, possam trazer à sua congregação o sagrado alimento espiritual. Minha oração, segundo o texto que nós lemos nessa noite, é: aviva a esperança na vida eterna, no porvir, nas coisas que estão para além desse mundo. Ó Deus, quando o Senhor fará novos céus e nova terra, quando o Senhor estabelecerá o seu governo messiânico e eterno, ó Deus, e teremos todos um lugar de paz para viver contigo eternamente. Que a mão do Senhor esteja abrindo os olhos dos santos, que nós,
Ó Deus, possamos entender que as coisas não estão como desde a criação, mas que as coisas mudaram, que as coisas estão mudando. Ó Deus, que o Senhor avive o sentimento escatológico de cada crente, o temor pela volta de Jesus, o temor pelo encontro com o Senhor Jesus nos ares. Que o Senhor seja glorificado e que essa noite o seu nome seja engrandecido para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.